trecho Cuiabá-Santarém, da BR-163, vai completar 40 anos. São mais de 1.700 quilômetros de uma rodovia muito complicada. São muitos os obstáculos. Basta ver que onde nós estamos aqui, ela ainda nem foi asfaltada. Mas ao longo da estrada, tem personagens e histórias interessantes que contam o que aconteceu nesta região depois que a rodovia foi aberta. Mentiram para nós. Não falaram da onça, não falaram da malária, não falaram que a terra era ácida, não falou que não ia ter estrada. É proibido qualquer tipo de extração, seja de madeira, seja de ouro. O trabalho tem, só que o garimpo a gente acha mais fácil, né, ganhar dinheiro. Zé Arara, um dos grandes compradores de ouro, um homem muito forte, ele pegava uma bacia de 30 quilos assim, aí ele cheirava aquela... Aí ficava vidrado. É difícil detectar quantos hectares são destruídos todos os anos aqui no Pará. Uma situação em que nem nós nem eles ganhamos a guerra. Só a natureza que perdeu. Uma rodovia sem acostamento, mal sinalizada, então o número de acidentes é enorme aqui na nossa rodovia. Só na última década, a produção de soja e milho no Brasil quase que dobrou. Se a BR fosse toda correta, sem esses problemas de buraco, de infraestrutura, baixaria com certeza o frete. Com certeza diminuiria aí no frete num patamar de 30% a 35%. Carlos, o que precisa aqui? Meu amigo, se eu for procurar, se eu for explicar para você o que tanto precisa, acho que não dá de terminar hoje não. Aquela parte da BR-163, aqui termina o asfalto e aí, ó, começa a estrada de chão. Eu não sei se não dá para dizer que parece que a gente está dentro de um liquidificador, porque treme muito, parece uma britadeira. São vários trechos desse jeito. A gente passou agora 40 quilômetros de estrada de chão, aí veio um pequeno asfalto e agora a gente voltou para a estrada de chão de novo. O risco de acidentes é muito grande, principalmente porque quando o pó, a poeira, começa a subir, a gente não vê absolutamente nada na frente. E quando chove, não bastasse a visibilidade comprometida, toda a poeira acaba virando um lamaçal. Aí não tem o que fazer, tem que usar um reboque improvisado. 20 por hora aqui, ó. E não anda mais do que isso. 5 horas e 30, 70 quilômetros? Aproximadamente 70 a 80 quilômetros, não deu mais do que isso. O curioso é que na época da construção da rodovia, na década de 70, durante o governo militar, o exército chegava a abrir 1 quilômetro de mata por dia. A ideia da obra era não perder a região da floresta amazônica para outros países que tinham interesse nos recursos naturais que tem de sobra por aqui. À época, o governo elaborou esse plano de integração justamente para integrar regiões que estavam inacessíveis do país a parte mais desenvolvida do país, para que pudéssemos povoar e desenvolver economicamente aquela região. A equipe de topografia vinha na frente, fazia o traçado da rodovia. E olha, além de enfrentar um calor infernal, eles enfrentavam também os animais e a malária. Naquela época ela encontrava com muitas onças, então dava medo. Perdeu amigos? Muitos, com malária, com árvore que caiu em cima. Traziam com eles uma boiada e um açougueiro para comer carne fresca. Arroz, feijão, sal, tudo vinha de aviãozinho e tudo era jogado do céu. Mas abria a clareira, acendia um fogo para a fumaça subir, para que eles pudessem ver nós para jogar alimentação. Mas diferente dos 3 amigos que são do Paraná e do próprio Mato Grosso,
A maioria das pessoas que tanto construiu a rodovia quanto colonizou os arredores dela veio de longe, lá do sul do Brasil. Eu sou de São Valentim, cheguei aqui em dezembro de 1980. Eu sou de Iraí, Rio Grande do Sul. Eu sou de Ilópolis, Rio Grande do Sul. Eu sou de São Valentim, Rio Grande do Sul. Em Erechim, Rio Grande do Sul, em 1976. Todos deixaram a cidade natal não só com a missão de desbravar e povoar o território em torno da BR-163, mas também com uma promessa de esperança, de ter terras, produzir e ganhar dinheiro. O que vocês vieram fazer aqui? Poxa, vamos ser bem franco, nós éramos sem terra. A gente não tinha nada lá no sul e os antigos diziam que lugares novos era igual quando eles vieram da Europa para lugares novos que ganha dinheiro para quem tem vontade de trabalhar. Só que ninguém avisou para eles que aqui tinha onça, tinha malária que matava e que o solo não era tão bom. E os problemas não paravam por aí. O povo veio aqui e se organizou, o Estado não estava presente. Mandava todo mundo para cá, convidava para vir, com duas frases célebres, uma onde que dizia vamos integrar para não entregar, e noutra eles convidavam o povo que venha o povo do Brasil para a Amazônia ocupar a terra sem dono. Nos abandonaram, não tinha saúde, não tinha energia, não tinha nada. Nós sobrevivemos à custa do suor, sacrifício e dedicação. Quem nos incentivou a desmatar as beiras de água para afastar as onças e afastar a malária era o próprio governo da época que nos incentivou e nos ensinou a fazer isso. E era obrigado pelo INCRA a derrubar pelo menos 80% da sua área para poder ter documento. E hoje vem dizer que nós somos bandidos e que nós desmatamos tudo. E até hoje é uma guerra. A maioria, mesmo depois de décadas aqui, ainda não tem um título de posse. Não consegue crédito nos bancos porque no papel não é dono da terra. Essa era a autorização de ocupação e esse é o título definitivo, que até hoje mais de 50% dos assentados ainda estão aguardando. Nós temos um produtor rural aqui que faleceu esperando o título e não veio. Nós temos um produtor rural que se enforcou, entrou em depressão, esperando o título e não veio. Tinha tudo para desistir. O que ajudou a segurar o povo aqui foi o ouro, quando o garimpo. O ouro que chegou aí. Quando eles descobriram o ouro, chutaram a enxada. Você trabalhava uma semana e você tinha 300, 400 gramas de ouro, era muito dinheiro. Só que no meio do mato, sem o Estado por perto, sem nenhum tipo de regulamentação, foi se formando uma cultura de garimpo ilegal que persiste até hoje. A velha arara, empoeirada, não tem forças para fugir dos caminhões. Os poucos restaurantes de beira de estrada também não têm muito o que servir. A nossa viagem pelos buracos, pela poeira e pela incerteza da BR-163 continua. Novo Progresso cresceu dos dois lados da BR-163. A cidade tem cerca de 25 mil habitantes e vive do garimpo e também da madeira. São 9 horas da manhã e os homens do IBAMA se preparam agora para mais uma operação em busca de desmatamento e também de garimpos ilegais nessa região do Pará. De Novo Progresso até esta área onde nós estamos indo agora, são mais de 300 quilômetros. Aqui de cima eu já posso ver o garimpo, que é aquele ali, ó, bem no meio da mata. Toda área de garimpo tem que ter licença. Independente de estar a área de terra indígena ou unidade de conservação, o senhor tem que ter uma licença. Correto? O senhor é empreendedor da área de garimpo, o senhor deve saber disso. Apesar dessa aparência fragilizada deles, eles arrecadam uma quantias grandes de dinheiro.
Aqui a moeda oficial não é o real, é o ouro que serve para tudo, desde comprar papel higiênico até pagar aluguel. Tem garimpo, assentamento que tem prostíbulo e inclusive todo o pagamento é feito em ouro. E ainda por cima todos os valores são superfaturados. 1 quilo de açúcar chega a custar o equivalente a R$20. Os garimpeiros ficam com uma pequena parte do ouro e vivem com isso. Quem fica com a maior parte do dinheiro? É o dono. Os agentes agora querem saber quem é o tal dono do garimpo. Cada barulho na mata é um motivo para atenção. De repente, alguém se aproxima. Olha o que eles encontraram aqui. Armas. Essa estava carregada. A região rural do Pará é considerada a mais violenta do país. Eles alegam que essas armas são para caça, num local que é proibido caça. Essas armas são os principais objetos dos assassinatos em toda a região rural do país. Os garimpos são tradicionalmente, historicamente, regiões extremamente perigosas, onde essas pessoas são mortas e são enterradas nesses locais por aqui mesmo. O grupo levava armas e mantimentos para vender para os outros garimpeiros. Um agente pergunta para quem eles trabalham. E o dono lá, o seu... O Manel tá lá, seu Manel. Seu Manel que é o dono? É o dono do garimpo. Onde ele fica? Ele fica lá no Aruri. A nova informação ajuda a montar o quebra-cabeça. Os garimpeiros são expulsos. E o acampamento... Essa é uma área de difícil acesso. Então seria impossível levar tudo isso que eles aprenderam aqui para a cidade. O que é feito então? Eles colocam fogo nos barracos para destruir e colocam fogo também nas máquinas, que é para ninguém voltar e começar todo esse processo novamente. Seu Manuel mora perto e também diz que não é o dono, mas que cuida da venda do ouro. Para quem que o senhor vende o ouro daquele garimpo? Aquele ouro daquele garimpo, eu vendo para Ouro Mina e tenho as notas fiscal. Seu Manuel é autuado por envolvimento em crime ambiental. As notas são apreendidas. A Ouro Minas tem lojas por todo o Brasil, principalmente ao longo da BR-163, e sede em São Paulo, no centro financeiro do país. A Ouro Minas não quis gravar entrevista, mas nos disse que a responsabilidade é toda do garimpeiro. Mesmo assim, ela foi multada em R$100 mil pelo governo por não exigir a documentação completa do vendedor de ouro, o que é obrigatório por lei. Então quer dizer que os dados que estão nesta nota aqui podem ser dados completamente não legais. Sim, por exemplo, o Raimundo ele está tirando ouro de um Parque Nacional de Proteção Ambiental, né? Então que é impossível a legalização de um garimpo lá dentro. Longe da ilegalidade deste garimpo do Pará, uma associação no Mato Grosso reúne garimpeiros que extraem o ouro e recuperam depois o meio ambiente. Esta vala tem mais de 7 metros de profundidade e este é um dos 200 garimpos regularizados aqui no norte do Mato Grosso. Fazendo as contas, estes garimpos conseguem faturar por ano cerca de 200 milhões de reais. Quanto de ouro tem aqui? Eu tenho umas 20 gramas. 20 gramas. É, o pingente, né? O pingente. Sem mandar fazer, se for encontrado ali 20 gramas de ouro, daria quanto? Hoje em torno de R$2.000. O que esses homens fazem agora é lavar o cascalho. E esse cascalho, ele vai por sucção até uma caixa. E nessa caixa é que vai dar para notar já num primeiro momento se tem ouro ou se não tem ouro. O ouro é esse amarelinho. O ouro é o amarelo aí, ó. Aí onde tá o ouro. Para separar o ouro do cascalho, os garimpeiros usam mercúrio. Só que diferente do garimpo ilegal que a gente mostrou agora há pouco, eles afirmam que o mercúrio aqui não contamina o solo ou a água da região. Aqui, no caso, é só mesmo a água e o material que é dragado, que é a própria natureza. O mercúrio a gente vai utilizar ele num circuito fechado. Uma
Uma das obrigações dos garimpeiros para conseguir autorização para extrair o ouro daqui é recuperar a área depois de explorada. Há mais ou menos uns 5 anos, aqui funcionava um garimpo com 20 metros de profundidade. E hoje o que a gente vê é um lago, um tanque, onde eles criam pirarucu. Mas aqui em Peixoto Azevedo, mesmo com todos os documentos, autorizações, cuidados com o meio ambiente, a situação dos municípios próximos não é muito diferente do que a gente viu lá no interior do Pará. O garimpeiro não fica rico. Não? Quem fica rico? Só o patrão. A essa altura da viagem pela BR-163, a poeira e os buracos já nem surpreendem mais. Mas as pontes de madeira, elas assustam. Se nessa aqui já não dá para passar com segurança, imagine nessa outra gravada por um caminhoneiro. Como é que está a rodovia? Tá bem ruim. Tá péssima, péssima. O crescimento de cidades ao redor da BR-163, sem a presença ativa do Estado, foi uma das marcas da transformação desta região desde a construção da rodovia. Nós estamos bem próximos de uma cidade que foi fundada por um gaúcho. Ele veio até o Pará atraído por terras. O INCRA prometeu para ele 3.000 hectares, só que um ano depois ele descobriu que só tinha 200. Revoltado, ele disse: eu vou fundar uma cidade, e foi o que ele fez. Agora, o interessante é que a cidade tem um nome que é de uma música muito famosa no passado: Castelo de Sonhos. Castelo de Sonhos, você é a rainha. Coloquei um boteco aqui, né, e tocava essa música, porque o garimpeirado ficava tomando umas e ouvindo a música. E tocava aqui? Tocava aqui. Isso aqui é de que ano? Ah, isso aí deve ter uns 100 anos quase. Nome escolhido, mãos à obra. Com raiva do governo, seu Léo passou por cima da lei e pegou terrenos sem dono, loteou e vendeu para garimpeiros e agricultores. Investiu no ouro, virou um homem poderoso, era o bam, bam, bam. Aqui eu era delegado, eu era padre, eu era médico, dentista. Tem material de dentista, eu arrancava dentro até nas aldeias dos índios. Mas todo esse poder do seu Léo foi ameaçado por um inimigo que veio de Belém e tinha apenas 23 anos, o Rambo do Pará. Ele entrou lá, matou logo uns 4, 5 caboclos lá, jogou num monte, pisou no sangue lá, sapateou no sangue. A lei aqui hoje é essa. O Rambo driblou as autoridades por anos, mas foi morto pela polícia. O tempo passou, mas pouca coisa foi pra frente. Castelo por aqui a gente não vê nenhum. Parece que sobraram só mesmo os sonhos. Este busto aqui é do seu Léo e foi feito para colocar na praça da cidade. Como a praça não saiu ainda, o busto continua aqui na sala do seu Léo. A maioria das cidades é assim. É difícil usar o celular, internet nem se fala, não tem esgoto, quase não tem polícia ou escola. Não é difícil encontrar jovens bêbados e até prostituição infantil. Você mesmo disse para mim que já está ingerindo bebida alcoólica já há um tempo. Eu não posso te deixar nessa situação. As adolescentes vão para os postos de gasolina prostituir. Se vender por R$10. E se dirigir por essa estrada é complicado à noite. De dia não é muito melhor. Castelo de Sonhos tinha as casas, só que não tinha janelas de vidro. É que para transportar os vidros era complicado. A BR-163 tinha tanto buraco, mas tanto buraco, que nenhum vidro resistia inteiro quando chegava aqui. Seu Klinger nem ligava para buraco, poeira, BR, não queria nem saber. Ele voava, foi piloto de garimpo por 40 anos. Quantas viagens você fazia? Eu fazia 5 por dia no garimpo, que dava uma para ir e outra para voltar. Porque era 2 horas e 5, dava 10 horas, mais de 10 horas de voo por dia. Você ganhou muito dinheiro? Ganhei, na época ganhava muito dinheiro. Tipo quanto hoje? Hoje, equivalente era 1 quilo de ouro mais ou menos, você ganhava na época. 1 quilo de ouro por mês. Você caiu muitas vezes? Caí mais ou menos, eu calculo 11 vezes eu caí. E quem salvava vocês?
É a tua sorte só, não tem quem te salve. Papai, não quero provar nada. Mas apesar das tantas lembranças de apuros, seu Klinger gosta mesmo é de lembrar de um encontro que teve com o pai do rock. Por que o Raul Muita Seixas história. te chamou, por exemplo, de ET? ET porque ele achou que eu vim do outro mundo. Era um extraterrestre. Mas por quê? Devido, eu acho que ele me achou mais louco que ele. Cowboy fora da lei. Mas essa ascensão e queda podia acontecer a qualquer momento com quem mexia com ouro. Você usou bem o ouro que você ganhou? Ah, não, a gente gasta tudo. Estourou tudo também, né? Você conheceu o seu Mané? Conheci, pô. Que era milionário? Mas aquele também é rabo de palha. Foi pouco tempo, bufo, acabou tudo. Quem vem a esse hotel rodoviário aqui em Novo Progresso, que fica bem em frente à rodoviária, vai encontrar aqui na parede este pensamento. Antes fui um grande pequeno, caí, desmoronei. Hoje sou um pequeno grande, com humildade estabilizei. Pois esta é a história do seu Mané, que tem 66 anos. Na década de 1980 ele foi muito rico, foi milionário, tudo por causa do ouro. Teve empresas, carrões, aviões. Eu tinha uma mansão, eu tinha barcos, eu tinha... Minha frota era 80 carros. Trazia artistas famosos para inaugurar as pistas de garimpo na mata. Que tem a Perla. Edelcio Moura, a Gretchen, o Donizete. Só que toda festa tem seu fim. O império de seu Mané fugiu do controle. Com todo esse monte de aviões, carros, barcos, mansões, empresas, ele perdeu a mão. Em muito pouco tempo, quase que de uma hora para outra, o dinheiro acabou. Tive de reaprender, ir atrás de moedinha de 1 centavo, de 10 centavos, de 20 centavos, porque o ouro, ele causa um efeito em você muito grande. O ouro, você fala em 1 quilo de ouro, você está falando 1 quilo de ouro, 1 quilo. Você não está falando em 100 mil reais. Como o ouro corria fácil, com abundância naquela época, então isso soava como coisa pequena, 10 quilos, 5 quilos, 20 quilos, 1 quilo, 2 quilos, 300 gramas. Para essa mudança brusca no jeito do seu Mané entender a fortuna que tinha. Para os ataques sofridos por seu Léo no auge de sua riqueza. Até para a própria vontade de ganhar sempre mais e mais ouro, seu Klinger tenta dar uma explicação. Eu vejo assim, para mim é amaldiçoado. Não tem outra coisa para dizer, pensar, só isso. Todas essas histórias aconteceram e ainda acontecem em cenários como esse. Garimpos de cidades cercados por milhares de quilômetros de floresta. As castanheiras do Brasil podem chegar a 50 metros de altura e levam décadas para crescerem imponentes. Mas por causa do desmatamento, a espécie está ameaçada de extinção. Do final de abril até setembro, chove muito pouco nesta região da Amazônia. É época de seca. E é nessa época que aumenta o desmatamento pela facilidade de levar a madeira. E é nessa época também que o IBAMA intensifica a fiscalização. Todos os dias, 68 agentes do IBAMA e também do Instituto Chico Mendes Viu fazem esse trabalho em conjunto. O Instituto Chico Mendes é responsável pela preservação de toda essa área. Esse trajeto é um trajeto bem difícil para os agentes, é um trajeto de estrada de chão complicado. Se chover, não volta. A gente está entrando agora no local onde já dá para perceber que tem muita árvore no chão. Essas estradas, elas são abertas no meio da mata para levar todo o material retirado, para levar, por exemplo, as árvores retiradas.
É sempre assim aqui dentro? Sempre. Inclusive eles colocaram aquela tora de madeira para dificultar o nosso serviço aqui. Tivemos que serrar e empurrar para poder chegar no local de desmatamento. Dá uma olhadinha no tamanho destes troncos. Agora, quem serra isso trabalha muito rápido. Para serrar uma árvore dessas, o profissional leva em média 15 minutos. E olha só o tamanho disso. Nós tivemos que parar por aqui porque existe um perigo quando a gente passa por esses locais, porque muitas árvores elas são cortadas quase que pela metade. E aí é o vento que acaba derrubando. Essa, por exemplo, acabou entrando aqui no nosso caminho e a gente vai ver como é que vai fazer para continuar a nossa viagem. Para ficar aqui na mata, tem muito mosquito, a gente passou repelente e tem que colocar um boné, porque apesar do sol não estar forte agora, a mata ela é úmida e muito quente, a gente não percebe, mas aos poucos vai se queimando completamente, aí fica bem difícil a viagem. Os agentes seguem o caminho de destruição para alcançar os desmatadores. É um jogo de gato e rato. Aqui são várias toras de jatobá, uma em cima da outra. E não faz tempo que eles fizeram isso. Eles passaram por aqui muito rapidamente, eles vão derrubando, vão abrindo estradas e a mata vai ficando desse jeito. Os agentes estão ouvindo um som de maquinário. Mas aqui no meio da Amazônia, as coisas nem sempre são o que parecem. Os barulhos enganam e tem vento, tem tudo. Você ouve a motosserra, aí você começa a seguir. Daqui a pouco a impressão que você tem é que a motosserra andou para cá, mas na verdade é a sua audição que está sendo enganada pelos outros fatores da floresta. A busca continua por horas, mas em vão. E tudo isso que sobrou no chão precisa de um destino. Essa tora está sendo inutilizada, de forma que ela não possa ir para nenhuma serraria, né, que era o objetivo dos infratores. Colocando esses pregos, né, ou utilizando a motosserra para fazer furos nessa madeira, essa madeira fica impedida de ir para o mercado. Toda essa área derrubada, essas árvores derrubadas, vão ser centenas de anos para a gente voltar a ter uma árvore desse tamanho, né? Então, tem gente que fala, mas é cheio de muda aí. É uma muda dessa pequena em 1 milhão que vai chegar a ficar desse tamanho aqui. Nem nós, nem eles ganhamos a guerra. Só a natureza que perdeu. Em outro ponto de desmatamento ilegal, a 600 quilômetros de distância, o prejuízo foi além do meio ambiente e atingiu em cheio os direitos humanos. O trabalhador, você sabe que tem direito à alimentação, alimentação, o pagamento, tá entendendo? Moradia digna, vocês todos moram só nesse barraco aqui? É, tudo aqui. Os trabalhadores voltaram para suas famílias, mas a madeira foi vendida em algum ponto do país com notas esquentadas. A prática é comum no Pará, retirar madeira de uma área de preservação e colocar na nota que ela vem de uma região de reflorestamento. Um caminhão foi apreendido quando levava madeira ilegal para o interior de São Paulo. Não existe um teletransporte para essa madeira. Por quê? Essa nota foi retirada, a nota e o documento de origem florestal foi emitida, teoricamente, no Amazonas há 1 dia e meio atrás. A gente sabe que esse período, a movimentação nessa localidade do Amazonas, ele teria que passar pelo menos 500 quilômetros por balsa, ou seja, um transporte demorado, e mais 1.000 quilômetros por via terrestre, que em 1 dia e meio é impossível se fazer essa viagem. Em Rio Claro, no interior paulista, nossa equipe encontrou o dono da serralheria que esperava pela carga. Ele não quis gravar a entrevista, mas diz que não compra madeira ilegal e que tem um negociador que faz a intermediação. Por telefone, o negociador diz que não sabia por que a madeira tinha sido apreendida no Pará.
Esse caminhão aí, por exemplo, eles alegaram alguma irregularidade tinha. Eu não sei o que é. A produtora rural Edilvana diz que o desmatamento ilegal vai continuar. Porque quem não desmatou no passado, quando era obrigado pelo INCRA para ganhar a posse da terra, está fazendo isso hoje. A gente precisa que o governo federal faça a mesma ação que faz com o IBAMA. Se o IBAMA tem 3 helicópteros, 50 caminhonetes, 100 pessoas para trabalhar, que a regularização tenha 10 helicópteros, 100 caminhonetes e 1.000 homens para trabalhar, porque onde anda a regularização na frente, não tem desmatamento. Desde que o governo militar abriu a BR-163 para integrar o norte ao sul, já se passaram 8 presidentes da República. Foram muitas as promessas, mas a estrada que corta a floresta amazônica até agora não foi concluída. Parte foi entregue à iniciativa privada e parte está com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Em raros pontos, a gente até encontra máquinas trabalhando, mas mesmo assim, caminhões parados para esse lado, aquele tentando voltar, caminhões para esse lado. É que cada vez que acontece um acidente nesta região, acaba ficando desse jeito. É sempre assim, quando dá um acidente? Essa rodovia aqui é sempre dessa situação. Eu já fiquei de 8 horas parado esperando estombar caminhão. E foi um acidente devido às condições da rodovia, que esse trecho de Cuiabá até Rosário Oeste aqui, péssimas condições. Tem encostamento, né? Não tem encostamento. Tem lugar aqui que dá 40 centímetros de altura. O caminhão saiu fora e não volta mais. E nos lugares que tem acostamento, se é que dá para chamar de acostamento, a gente encontra pessoas que vivem do movimento da rodovia há décadas. A Valdirene quebra castanhas. Vocês sobrevivem porque tem a BR-163. Sim, é. O que ela representa para vocês? É que a gente ganhamos os pão de cada dia, né, para levar para casa, porque se não é a BR que a gente não tem vendas. Foi com esse sorriso largo que a Maria Helena nos contou que o filho vai se formar em medicina esse ano. Tudo com o comércio à margem da estrada. Tô vendendo panela, filho. Vendendo panela. Graças a Deus, eu tenho um médico aí, com humildade a gente chega lá, né? Sorriso também é o nome dessa cidade aqui no Mato Grosso. Ela é a maior produtora de soja do país. Por que essa cidade se chama Sorriso? Sorriso, porque antigamente a história que eu sei de Sorriso é que quando veio os primeiros agricultores aqui, eles plantavam só arroz. Mas como eram italianos, falavam riso. Sorriso. Só dava riso. É? Quem nasce em Sorriso é o quê? Sorrisense. Não é sorridente? É sorridente também, é. Só nos últimos 10 anos no Brasil, a produção de soja e de milho quase que dobrou. São cerca de 200 milhões de toneladas ano e cerca de 30% dessa soja e deste milho vem aqui do Mato Grosso. Se a BR fosse toda correta, sem esses problemas de buraco, de infraestrutura, baixaria com certeza o frete. Com certeza diminuiria aí no frete no patamar de 30% a 35%. Aí todo mundo sairia ganhando. É com certeza absoluta, ou esse produto chegaria mais barato ao centro consumidor, ou ele agregaria no valor do produto aqui para o produtor. Por essa estrada, passam 150 mil caminhões por ano, carregando toneladas de grãos que são exportados para o mundo todo. A viagem poderia ser mais tranquila se não fossem situações como essa. Todo ano, por causa das chuvas, a estrada vira um lamaçal. Os caminhões atolam e o exército se vira para ajudar. Tínhamos em torno de 20 quilômetros de congestionamento de carretas e bitrem, com muitos atoleiros, esse comboio todo isolado, porque não conseguia nem voltar para Cuiabá, nem chegar em Santarém. Então tivemos que atuar ali por 3 meses na retirada desses caminhões, retirada de atoleiros. Você já teve prejuízos? Já, e muito.
Mas para carregar, marca para carregar um dia, tu não consegue, vai carregar no outro dia, tu é prejuízo. Olha quantos pedágios que vai sair daqui até Mato Grosso do Sul. E olha como é que tá as estradas. Tá péssimo. E os motoristas não conseguem entender para onde vai tanto imposto. Eu queria saber onde está esse dinheiro todo, que aqui na rodovia não tá. Aqui na rodovia não tá. Ali dentro daquele buraco ali, eu tenho certeza que não tá. Dentro de todo esse buraco não tem dinheiro nenhum. Com as promessas da conclusão da BR-163, empresas particulares vêm construindo terminais no rio Tapajós para estocar e escoar a produção de grãos, tudo de barcaça para os portos ao norte, como o de Belém. Mas essa conclusão da rodovia não vem nunca. São 300 quilômetros sem asfalto e os produtores reclamam. Não tem como o produtor pagar a conta do caminhoneiro, não tem como o caminhoneiro levar o produto de graça. Você tem que ter mecanismo. Se você tivesse hidrovia, ferrovia e rodovia, aí você cria competição. Uma alternativa da própria ferrovia que ia ficar mais barato que o rodoviário, com certeza. Agora a hidrovia seria a redenção. E redenção é realmente o que essa região precisa. Há 10 anos, em 2005, o Jornal da Band fez esse mesmo percurso. O que o repórter Fábio Panunzio encontrou não foi muito diferente do que a gente viu hoje. As pessoas deste lugar costumam dizer que não sabem onde é que fica o inferno, mas falam que o caminho certamente passa por essas estradas. A nossa viagem durou 15 dias e as dificuldades para cruzar a Amazônia pela BR-163 e os personagens que fomos encontrando no caminho vão ficar na memória. Só que a viagem termina, mas as incertezas não. Como explorar de forma responsável esses mais de 1 milhão de quilômetros quadrados? Especialistas apostam que o desmatamento ilegal, a exploração dos recursos naturais e a ocupação desordenada, tanto urbana quanto rural, só vão piorar com a tão sonhada conclusão da rodovia. Mas cabe ao Estado brasileiro, que pouco se fez presente até agora, comandar esse desenvolvimento, sem deixar de cuidar e proteger não só a mata e as cidades, mas também a Valdirene, a Maria Helena, o Léo, o seu Mané, o Klinger, o Leonildo, a Neuci, o Benito e todo mundo que vive aqui. E não pode ser esquecido como foi a rodovia.